dizer que a inauguração ontem lá no bairro foi uma bênção, viu? Graças a Deus foi muito bonito. Não sei como está hoje. Depois eu vou saber notícia. Manda as fotos da quantidade de gente que tem aí dentro hoje. Abra sua Bíblia no livro de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Todos encontraram, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então, alguns que tinham descido da Judéia, ensinava assim os irmãos: se vós não circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podeis ser salvos. Vamos repetir? Então alguns que tinham descido da Judéia, ensinava assim aos outros crentes, aos irmãos: se vós não vos circuncidardes, conforme o uso de Moisés, ou o costume, ou a lei de Moisés, não podeis ser salvos. Agora vamos para Gálatas. Eu vou ministrar em Gálatas. Nós vimos no livro de Atos que os irmãos ensinava. Pode deixar esse texto aí, viu? Que eu quero ele aí. Os irmãos ensinavam que era preciso que os outros viessem, os homens em especial, viessem ser circuncidados para poder obter a salvação. Isso era pela lei, Antigo Testamento, a lei de Moisés. E isso aconteceu, um grande problema. Livro de Atos, capítulo 1, irmãos. Melhor, capítulo 6. Gálatas 6. Isso trouxe muito problema naquela época para o apóstolo Paulo. Porque quando o evangelho se espalhou, se expandiu pelo Império Romano, muitos dos gentios começaram justamente a aceitar Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Mas logo surgiram as discussões, porque o livro de Atos fala justamente que era preciso a pessoa ser circuncidada para obter a salvação. E com isso, chega Paulo pregando totalmente diferente, que era a incircuncisão, que não era necessário circuncidar-se para poder obter a salvação. E isso gerou um conflito muito grande naquela época no meio do povo judeu, do povo romano. Alguém pregava que era necessário, Paulo pregava que não se fazia necessário. Hoje a gente vê alguns conflitos também. Não, é necessário casar para poder participar da ceia. Não, é necessário ser batizado para poder participar da ceia. É necessário isso para poder... Toda a vida existiam esses conflitos. Mas na luz da palavra, o que é que a Bíblia diz? Vamos aprender com Paulo. Livro de Gálatas, capítulo 11. Capítulo 6, versículo 11. Está confundindo o povo, pastor? Diz assim: vede com que grandes letras vos escrevis por minha mão. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esse vos obriga a circuncidar-vos, somente para não ser perseguido por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis, para se gloriar na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me,
a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado, para mim e eu, para o mundo. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos quanto andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre ele e sobre o exército de Israel, e sobre o Israel de Deus. Desde agora para agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmão, com o vosso espírito. Amém. Nós vimos no livro de Atos que um grupo de judeus, que eram os fariseus, não eram outros, que pregavam uma coisa e faziam outra, que eles queriam que se obedecesse à lei de Moisés, porém, o que Jesus queria não era a circuncisão de ninguém. Jesus queria uma vida transformada pelo poder do evangelho dele, pelo poder da palavra de Jesus Cristo, porque isso era que vai contar para a nossa vida. Não adianta eu seguir alguns rituais do Velho Testamento, ou de coisas que aconteceram lá atrás, e não ter um comportamento de vida diferente do que eu tinha anterior. Então, a circuncisão acontecia justamente isso, O povo fazia lá aquele ritual, mas continuavam com as mesmas práticas, continuavam fazendo as mesmas coisas, continuavam pecando do mesmo jeito, continuavam entristecendo a Deus do mesmo jeito, continuavam fora daquilo que Jesus tinha falado do mesmo jeito. E isso não era interessante. Aí Paulo começa a dizer assim: olha, eu escrevi com grandes letras, da minha própria mão, para que vocês possam entender. Todos que querem mostrar boa aparência na carne, o que é que os caras queriam? Eles queriam simplesmente o seguinte, eu evangelizei esse grupo de pessoas, e esses homens todos foram circuncidados. Eles queriam isso para eles. Não importava se a pessoa ia ter mudança de vida ou não. O que importava era ele fazer a circuncisão, que era simplesmente um ritual. Já Paulo diz: olha, não é necessário isso, porque nenhuma coisa nem outra vai levar o homem a lugar nenhum. O que precisa é ter mudança de vida, o que precisa é ter uma vida nova. Lembra daquele texto onde Jesus para conversar com Nicodemos e diz que se ele não nascer de novo, ele não pode entrar no reino de Deus? E ele pergunta para Jesus assim: como pode um homem voltar a nascer novamente? Ele pode entrar na madre de uma mulher? Aí Jesus disse: não é esse nascimento que eu quero, Nicodemos. Então era o que justamente Paulo queria dizer. Paulo queria dizer que a circuncisão não ia levar o homem a lugar nenhum, ia ser simplesmente uma mutilação a mais. Mas aqueles homens queriam, porque eles estavam se auto-beneficiando. E outra coisa, ele se escondia, quando Paulo diz aqui assim, porque nem ainda esses mesmos que circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriar na vossa carne. Por quê? Porque ele tinha medo da perseguição que estava acontecendo em Roma. Eles tinham medo, e por isso eles queriam seguir a lei, porque aquela lei beneficiava justamente Roma. Era o que Roma pregava, era o que os fariseus pregavam, era o que os sacerdotes da época pregavam, que era necessário. Aí chega Jesus com o evangelho diferente, foi morto. E quem seguisse a Jesus também seria morto. Aí o que é que eles fazem? Ele diz: não, vamos continuar com essa mesma linha, vamos continuar com essa mesma palavra, vamos continuar com essa mesma prática, porque a gente não seremos o quê? Perseguidos. Paulo diz assim: olha,
Isso está tudo errado. Isso está tudo fora de contexto. Não é o que Jesus quer para cada um de nós. Não é o que Jesus quer para nossas vidas. Não é o que Jesus quer para a igreja. Não é o que Jesus quer para o povo de Gálatas. Aí ele diz assim: mas longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Tem dois caras na Bíblia que eu admiro muito, Davi e Paulo. Davi porque ele buscava um relacionamento íntimo com Deus. Davi buscava algo mais profundo com Deus. Davi era um homem comum, como Elias foi, e tantos outros. Mas ele buscava relacionamento. Queridos, isso é simples. Aqui está cheio de homens e mulheres falhas, fracos, pecadores. Mas aqui no meio tem pessoas que buscam um relacionamento com Deus diferente. Tem pessoas que se humilham verdadeiramente na presença de Deus. Tem pessoas que adoram em espírito e em verdade, verdadeiramente. Davi era um desses. Davi sabia se humilhar na presença de Deus. Ele sabia chamar a atenção de Deus para a sua vida. Paulo, da mesma forma, ele chamava a atenção de Jesus Cristo. Ele diz: olha, eu carrego no corpo as marcas de Cristo, aleluia. Carregar a marca de Cristo no corpo, irmão, isso é pesado. Não é para todo mundo, não. Eu acredito que Jesus, na hora de escolher a Saulo, não é? Saulo era fiel aos seus comandantes. Ele era zeloso, e ele diz isso. Ele era obediente àquilo que lhe mandava fazer. Aí Jesus disse: é esse cara que eu preciso. Ele só está no lugar errado. Ele só está servindo a pessoa errada. Segura aí onde vocês estão, e Deus me deu agora uma revelação do seguinte: vê só, quando a gente vê um homem Sueli, que ele era perverso, que ele era mau, que ele era sanguinário, que ele era isso, que ele era aquilo, que ele não prestava de forma nenhuma, Saulo de Tarso, mas ele agrada a Deus. Por que ele agrada a Deus? Porque se ele era zeloso, ou é zeloso, servindo, eu vou usar a palavra, a Satanás, imagina esse homem agora servindo a Deus. Foi o que aconteceu a Saulo. Creio eu, que Jesus olhou e disse: esse homem muito me interessa. Esse cara, do jeito que ele é zeloso, do jeito que ele é cuidadoso, do jeito que ele é obediente àquele que manda ele fazer alguma coisa. Imagina da minha parte, eu ordenando a ele que ele vá pregar na Filícia, que ele vai pregar em Gálatas, que ele vai pregar em Éfeso. Onde quer que eu mande ele, com certeza esse homem irá. Então esse homem me interessa. Aí quando a gente olha dentro da igreja, aí alguns, essa semana mesmo, ontem, quem estava lá na congregação, ouviu uma irmã dizer: me convidaram para um culto, e eu fui para o culto. Disseram: é a consagração de um pastor, e eu fui. Quando eu cheguei lá, que olhei, é Zé do óculos. Aí ela disse, que ainda ficou em dúvida se realmente seria eu consagrada pastor. Mas ela disse: aí eu vi Dona Lia, que é minha mãe. Eu vi quando Dona Lia se levantou, eu disse: e não é Zé do óculos mesmo? Meu Deus. Para ela foi o quê? Uma grande surpresa. Será que o povo também não ficaram surpresos quando Paulo se converteu, ou Saulo se converteu? A palavra do Senhor vai dizer que os próprios discípulos não queriam sentar nem juntar com ele, por mais que ele dissesse que tinha tido um encontro com Jesus Cristo, que Jesus Cristo tinha o escolhido, que Jesus Cristo tinha o cegado, que Jesus Cristo tinha levado ele até a casa de Ananias, para que lá ele tivesse sua visão restaurada. Por mais que ele falasse, ninguém queria colar com Paulo, porque o povo estava com medo. Mas é de homens assim,
e de mulheres assim que Deus se agrada. Por mais que seja tipo, não é? E Deus não se agrada daqueles bonzinhos, não. Os bonzinhos já são o quê? Bonzinho. Os bonzinhos têm o seu lugar de bonzinho, mas ele precisa, escuta isso, Deus está falando para alguém aqui nesta noite. Homem desprezado, alguém olha e diz, não serve para nada, não presta, não tem qualidade, não vai chegar a lugar nenhum, não merece isso, não merece aquilo. E Deus está dizendo, é ele que eu conto para avançar com o evangelho de Jesus Cristo. Sabe por quê que Deus conta com essas pessoas? Porque são pessoas que não vai baixar a cabeça no primeiro obstáculo, não vai recuar porque alguém disse para ele ou para ela que ele não prestava. Quantas vezes disseram a mim que eu não prestava? Quantas vezes disseram a mim que eu não era pastor? Quantas vezes disseram a mim que eu não pregava nada? Quantas vezes disseram a mim que eu não chegaria a lugar nenhum? E eu sempre dizendo assim, eu vou. Porque se disseram a mim não faço, eu faço. Se disseram a mim não vai, eu vou. Aí tem hora que Deus bota a corda assim, segura, eu digo, olha Jesus, segure com força, porque senão eu quebro a corda e sai. E hoje a gente abriu ontem a 6ª congregação, a 7ª, né? A 7ª. Se Jesus pegasse o cara frouxo nas primeiras cipuadas que ele levou, ele desistia, ele parava e ele começava a maldizer, reclamar, blasfemar. Então Jesus precisava de um homem que tivesse a coragem, a determinação, a ousadia que Saulo tinha. E ele trouxe Saulo. E Saulo diz assim, olha, mais longe de mim está de me gloriar. Por que Paulo não poderia se gloriar? Ou porque ele não deveria se gloriar? Porque Paulo sabia quem era ele, Paulo conhecia suas qualidades, Paulo conhecia suas fraquezas também. E tem uma coisa, um detalhe tão interessante. Eu vou ver se eu encontro aqui. Deixa eu ver. Livro de 2 Coríntios, abre aí. 2 Coríntios 12. Vê só. O 9 e o 10. 2 Coríntios 12, 9 e 10. Vê o que é que acontece na vida de Paulo. Veja que o homem que Jesus escolheu, a qualidade dele, veja só, o que é que ele diz? E disse-me, Jesus disse a ele o quê? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. 10º ele diz assim, pelo que eu sinto prazer. O cara sente prazer nas suas fraquezas, nas suas injúrias, na necessidade, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, é que então estou. Por que Paulo diz uma coisa dessa? Por que Paulo escreve dizendo, olha, eu me glorio nas minhas fraquezas? Aí eu olho para alguns crentes da vida, e eles não se acham fracos, são top da galáxia, eles são o cara, eles não são fracos, eles se acham top demais, ou soberano demais. Já Paulo diz assim, eu me orgulho das minhas fraquezas, porque quando eu estou fraco, eu entro agora na dependência de Deus. Quem é forte, quem tem riqueza, quem tem poder, quem tem dinheiro, quem tem amigo assim, quem tem amigo que pode contribuir, ajudar, passar a mão por cima, eles não precisam de Jesus,
Por quê? Porque Ele tem todo o suprimento em suas mãos. Mas aquele que é fraco, aquele que é vulnerável, aquele que é pecador, aquele que é falho, ele precisa constantemente de Jesus Cristo na sua vida, porque é de Jesus que ele depende, é de Jesus que ele conta. Ele não precisa do amigo, ele não conta com o dinheiro de ninguém, ele não conta com o poder de ninguém. Agora ele conta com Jesus Cristo. Ele diz: olha, Jesus, eu sou fraco. Eu sou fraco. Há momentos em nossas vidas, irmãos, que o dinheiro não supre a necessidade que nós estamos tendo, o vazio que está dentro de nós. Os amigos não vão entender um vazio. Aí o cara olha e diz assim: mas como é? Tu tem dinheiro, tu tem uma casa boa, tu tem um carro bom, tem uma mulher bonita. Já olha lá para a mulher assim, né, Fábio Júnior Melo? E tem uma mulher bonita, tem dinheiro no banco, tem isso, tem aquilo. Aí ele diz assim: mas tem algo que está faltando dentro de mim. Sabe o que é isso? É o homem quando reconhece a sua fraqueza e a dependência de Jesus Cristo na sua vida. Ele diz assim: olha, eu posso ter tudo isso, mas tem algo que não me preenche, tem algo que está faltando em mim, tem algo que não é isso que eu quero para a minha vida, tem coisa mais importante, eu não posso explicar, não sei explicar, porque o homem natural não consegue entender as coisas espirituais, mas ele começa a entender que ele tem que estar na dependência de Jesus Cristo. Isso é onde Paulo diz: eu posso me gloriar nisso, porque nada tenho, nada posso, nada sou, mas eu sei que Jesus Cristo habita em mim. Aleluia! Isso é a fraqueza de Paulo. Pelo que me sinto prazer nas fraquezas, nas necessidades, nas perseguições. Aí eu vejo o crente, segura aí, eu vejo o crente que o irmão olha para ele, eu já falei isso aqui, repito todas as vezes, com o olhar meio atravessado, o irmão sem cesarolho, mas olha para ele meio assim, aí ele já vem para mim: pastor, olha, o senhor sabe, eu sou homem de Deus, mas eu estava tomando conta daquele grupo, mas a irmã olhou para mim com o olho meio atravessado: pastor, eu me conheço, é melhor entregar o grupo, me sentar no banco. Aí eu digo: Jesus, esse é frouxo. Aí eu me lembro de Gideão: não posso contar com esse não, Jesus. Sopra o vento. Pouco dia ele sai da igreja, procura outra, vai para longe, porque não serve, irmãos. Toca no teu irmão que está do teu lado e diz assim: Jesus não gosta de crente frouxo. Gosta não. Ele não conta com isso não. Jesus chegou para entrar na casa de Jairo, onde a filha de Jairo havia morrido. Jesus disse: eu só quero Pedro, Tiago e João, porque eram os três arrojados, cheio de problemas, cheio de bronca, todos os três, mas era crente arrojado, era crente macho, parecia ser nordestino, especialmente de Cabo de Santo Agostinho. Cadê os homens de Cabo de Santo Agostinho? Diga amém, irmão. Jesus está falando contigo, tu não está nem crendo na história. Estava esse conflito dentro de Roma, que Paulo chega a dizer que não precisa se gloriar. E Paulo poderia se gloriar? Poderia sim. Porque Paulo poderia se gloriar? Porque Paulo tinha suas qualidades também. Lá em Filipenses 3,4 ele diz assim: olha, se alguém pode confiar na carne, eu muito mais. Ele diz isso. Se alguém pode confiar na carne, porque é forte, porque tem habilidade com a espada, porque sabe lutar, porque sabe guerrear, esse cara sou eu, não é Roberto Carlos não, era Paulo. Lá em 2 Coríntios 11, 22, ele diz assim: ó, se esse povo são hebreus, eu também sou. Se esse povo são israelitas, eu também sou. Não é? Se esse povo é da descendência de Abraão, eu também sou. Então ele tinha N motivos para se gloriar, mas ele não fez. Ele disse: olha,
eu tenho algo que esse povo não tem. Uma educação na época muito fina. Eu fui ensinado aos pés de Gamaliel. Então eu posso me gloriar. Paulo não só era bom na espada, não. Paulo também era bom na leitura. É tanto que ele escreveu várias cartas. Mas em nenhum momento ele diz assim, eu quero me gloriar disso. Volta para cá. Tem pessoas que dirigem um culto uma vez aqui e já se acha a pessoa top. Se disser a ele no outro dia, irmão, a gente vamos fazer uma visita ali. Não, pastor, aleluia, eu sou do mistério já. Não vou mais não, porque eu já dirijo o culto. Paulo diz, nada disso me interessa. E ele continua dizendo assim, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Que coisa linda. Ele disse, olha, essas coisas que vivem aí pregando, se não houver mudança de vida, se não se tornar uma nova criatura, não tem validade nenhuma. Deixa eu dizer algo para a gente aqui, até começar por mim mesmo. Não adianta pregar, não adianta louvar, não adianta tocar teclado, não adianta estar na mídia, não adianta fazer isso, não adianta fazer aquilo, se você não se tornar uma nova criatura. Pastor, não faça feito Nicodemo não venha me perguntar como é que você tem que se tornar uma nova criatura, que eu vou morrer aqui em cima de vergonha. Porque não adianta só ser crente, não adianta só vir à igreja, não adianta só dizer, eu confessei a Cristo como Senhor e Salvador. Eu falava aqui outro dia, e está aí uma moda agora, de que ser crente dentro de casa tem validade. Porque a igreja sou eu, então eu posso ficar dentro de casa orando, né? Dentro do meu quarto, fecho a porta e converso com Deus, é melhor do que estar na igreja. Não é não. Se eu não consigo ter comunhão com os irmãos, como é que eu vou ter comunhão com aqueles quando eu chegar lá em cima no céu? Porque você vai ser surpreendido quando você subir, se subir, né? Eu estou crendo que vai, mas pode ser que não. Eu estou crendo que eu vou subir, mas pode ser que não. Quem vai fazer a escolha não sou eu. Por mim eu já estava lá, diga glória. Eu já tinha morrido, né? Vocês me amam. Pastor, eu lhe amo tanto que eu queria ver logo o Senhor no céu. Vê só, querido, não adianta nada disso se eu não tiver uma mudança de atitude, se eu não tiver um comportamento diferenciado. Pastor, eu sou crente, mas de palavrão. Eu sou crente, vive em fofoca. Eu sou crente, vive devendo a um e a outro. Eu sou crente, vive fazendo tudo que não deve. Pula cerca, pula muro, inventa coisa. É crente? Pastor, e o que fazer? Deixa esse povo dentro da igreja. Se ele dentro da igreja ele está assim, imagina ele fora. Eu conversando com alguém, eu disse, meu querido, você tem que mudar de atitude. Você não pode viver essa vida que você está vivendo. Ou você muda, ou você vai se acabar. E tem uma coisa, no inferno. Eu sei que se eu não mudar, eu vou cair no mundão, na prostituição, vou cair na cachaça, na bebedeira, na farra. Eu digo, tá vendo para onde é que o diabo quer te levar? E tu ainda está tirando onda, brincando com ele, se agarrando nas orelhas dele, dizendo vamos embora, e ele fazendo de tu cavalinho. Crente, irmãos. Aí Paulo diz assim, se não tiver uma mudança, ser uma nova criatura, nada interessa. Essa coisa de circuncisão ou incircuncisão, nada disso vai levar ninguém a nada. Eu tenho que ter uma mudança de caráter. Mudança de caráter. Pastor,
eu era muito sem vergonha. Glória a Deus, porque você era. Ah, pastor, ainda sou. Vai para o inferno. Ou muda, você acaba. E ele continua dizendo: e a todos quanto andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Paulo tinha uma conduta exemplar. Livro de Atos 26, o 4 e o 5, Paulo fala que sua vida é conhecida por todos aqueles que estavam presentes ou próximos a ele. Todos conheciam a vida de Paulo. Ele disse, como se ele falasse hoje: minha vida é um livro aberto, todos me conhecem, sabem do meu procedimento antigo e como eu procedo hoje. Houve mudança de vida, houve mudança na vida de Paulo. Se aconteceu na vida dele, por que não pode acontecer na minha e na sua? Por que não pode? Qual o problema? Ah, pastor, é porque é uma luta tão grande, a carne cobiça a carne, os desejos afloram na pele. Ah, pastor, isso é conversa de quem não quer ter uma mudança verdadeiramente na sua vida, irmão. Porque quem quer mudar, ele se esforça para isso. Deus conhece as minhas e as tuas limitações. Ele sabe muito bem, obrigado filho, ele sabe muito bem das suas qualidades, ele também sabe das suas imperfeições, ele sabe do seu pecado, ele conhece a sua fidelidade, ele conhece os seus esforços, ele conhece tudo ao nosso respeito. Salmista, aquele cara que eu gosto muito dele, Davi, que ele diz assim: para onde irei eu? Porque para onde ele fosse, ou para onde nós formos, ou fomos, o Senhor conhece aonde estamos e o que estamos fazendo, o que estamos falando e o que estamos pensando. Para onde nós iremos fugir da presença de Deus? Tem um lugar que o homem possa se esconder de Deus? Não tem. Então o que adianta eu estar dentro da igreja, dizer que sou crente, e eu não tenho uma nova vida, eu não tenho uma nova perspectiva, eu não tenho sonho, desejo de morar no céu? Porque quem tem desejo e sonho de morar no céu, irmão, se esforça para ter uma vida totalmente diferente. Paulo diz assim também: na sua humildade considerou-se o maior pecador. Paulo disse: olha, de todos eu sou o maior pecador. Aí eu encontro crente, eu já vi crente dizer a mim, até me repreender, porque eu quando eu oro, eu digo: Jesus, me perdoa pelos meus pecados. Pastor, não faça isso não. O senhor é um homem de Deus. Eu digo: sai para lá, Satanás. O senhor é um homem de Deus. O senhor não pode dizer que tem pecado não, pastor. O que é que a igreja vai pensar do senhor? Eu digo: a igreja tem que pensar que eu sou pecador. E tem uma coisa, feito o Paulo, do pior sou eu. Porque quanto mais eu faço para Deus, tá certo? Mais eu sou afrontado e mais eu peco muitas das vezes. Eu conheço um crente que diz que não peca. Aí eu digo: como é que tu ainda estás na terra? Me conta esse mistério. Me diz alguma coisa sobre isso. Paulo, lá em Romanos 8, 38 e 39, ele diz assim: ele tinha convicção. Eu vou abrir Romanos junto com vocês. Eu tenho 5 minutos ainda. Romanos 8. Deixa eu ver se eu encontro Romanos. Quando vocês me encontrarem, digam: encontrei, pastor. Eu estou encontrando ainda. (38 e 39 de Romanos 8). Encontrei agora. Veja o que é que Paulo diz. Veja a convicção de Paulo: porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o que tiver por vir, nem a altura, nem a profundidade, nem
alguma outra criatura nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso aqui é bonito, irmão. É você ter uma convicção. Eu vou fazer uma coisa, vocês não me respondam, para eu não cair de costa aqui. Você tem certeza da sua salvação? De Jesus voltar agora. Você tem certeza da sua salvação? Com certeza você está em dúvida. Por que tem dúvida? Porque tem alguma coisa que está precisando se ajustar. Tem alguma coisa que precisa de conserto. Então, como posso, irmãos, como eu posso me aproximar de Jesus, que nem certeza da minha salvação eu tenho? Como é que eu posso? Como é que eu posso entrar no santo dos santos só cantando no louvor? Me aproximar dele se eu não tenho nem certeza, nem convicção da minha salvação? Sabe o que é que acontece? Eu acho que Jesus, isso é pensamento meu, que Jesus fica assim, querendo, escuta, abraçar cada um de nós. Abraçar. Eu vou descer aqui. Quando você passa um tempo sem ver aquele irmão, um irmão mesmo, irmão sanguíneo, irmão de sangue, quando você vê, dá um abraço nele gostoso, sim ou não? Assim é Jesus querendo fazer com a gente. Mas sabe o que é que não acontece? Porque não é Jesus que não queira abraçar você, é você que sabe que está errado e se envergonha de abraçar ele. O centurião, ele disse para Jesus: olha, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas se o Senhor mandar uma palavra, meu servo será curado. Ele reconheceu que ele não era merecedor, mas também reconheceu que Jesus Cristo poderia salvar a vida do seu criado. Eu vou finalizar. Paulo era um exemplo também, e ele poderia se gloriar disso, no desejo maior e mais profundo. Sabe qual era o desejo de Paulo? Estar com Jesus. Por que eu vim justamente resfriar agora? Era o desejo de Paulo estar onde? Com Cristo, irmãos. Estar perto de Jesus. Era o desejo dele. Será que isso também poderia ou poderá ser o nosso desejo? Deixa eu dar um exemplo a vocês assim, prático e claro. Eu teria mais, mas não vou mais não. Você está trabalhando, aquele trabalho bruto, botando a cerâmica da casa, todo sujo de argamassa, suado e fedido. Chega uma pessoa na sua casa, aí a pessoa chega lá, eu vou dizer, o teu pastor chega lá na tua casa, tu tá lá tomando conta, limpando o quintal, toda suja, todo sujo, aí ele chega e diz assim, me dê um abraço. Aí você diz o quê? Estou suado, estou sujo, me abrace não. Assim somos nós com Jesus Cristo. Jesus querendo te abraçar, mas você está sujo. É você que diz a ele, não quero porque eu estou sujo. E agora? Pastor, eu queria uma oportunidade que Jesus me desse para que eu
pudesse me lavar e dar um abraço nele. A oportunidade é essa. O dia é esse. A hora é essa. É agora. Tá. Vim aqui na frente e dizer: eu quero Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. É o primeiro passo para a sua vida. É o primeiro passo para a purificação sua. Se você quer se sentir abraçado por Jesus Cristo, você precisa disso. Pastor, o senhor pregou e disse que muita gente está dentro da igreja e não conseguiu ainda se libertar dessas coisas, do pecado. Mas você não tem que pensar nos outros. Se eu for pensar que o irmão não vai para o céu e eu vou me preocupar com ele, termina a ficar eu e ele. Eu tenho que fazer a minha parte. A Bíblia diz que está dois dormindo juntos, sobe um e o fica. Não sobe ninguém agarrado. Eu amo a minha mulher, eu também amo a minha. Mas a gente não vai agarrado não. Ou ela faz a parte dela ou eu faço a minha. Eu não posso levar ela de arrasto, nem ela pode me levar. Então saia do seu lugar. Seja um Paulo ou um Saulo, corajoso, destemido, guerreiro ou guerreira, destemida, de dizer assim: eu quero Jesus, porque eu quero mudança de vida. Eu quero restauração na minha casa, restauração na minha família. Eu quero viver uma vida diferente diante de Deus. Cadê os corajosos? Está vendo que tem um bocado de caba frouxo? Não tem coragem nem de confessar Jesus como Senhor e Salvador? Escuta isso. O homem ou a mulher que não tem coragem de abrir a boca e dizer assim: eu quero Jesus como Senhor na minha vida. Para que serve esse homem? Para que serve essa mulher? Ah, pastor, não é assim não. E eu só sou homem se eu for crente, não. Você vai continuar sendo homem, mas você não vai demonstrar para Jesus fidelidade a Ele. Jesus te deu fôlego de vida. Jesus cuidou de você até hoje. Jesus te deu vários livramentos. Jesus fechou a sepultura e não foi uma vez só. Foram várias vezes que tentaram te matar, que tentaram destruir, acabar com a tua casa, acabar com a tua família. O diabo preparou cilada de todo jeito. E Jesus em tudo te deu livramento. E você agora diz para ele que não quer ele. E você agora diz para ele assim: eu não quero, eu nego a ele porque eu não preciso, eu não quero, eu posso viver sozinho, eu tenho dinheiro, eu tenho condições financeiras, eu tenho força física, eu tenho saúde para trabalhar e para me manter. Quem te dá saúde, quem te dá condições de trabalhar, quem te leva a fazer as coisas é Jesus Cristo de Nazaré, porque sem ele você não faz nada. Quem é a primeira pessoa? Eu não quero o frouxo não, só corajoso. Homem destemido e mulher destemida. E dizer assim: pastor, eu quero esse Jesus, porque ele vai mudar a minha vida. Está vindo um corajoso, um guerreiro.